Seja muito bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Eu sou Ivan Lima e é um prazer te receber por aqui. A estimativa para a trágica pandemia da peste bubônica, a famosa peste negra, que assolou a Europa, parte da Ásia e o norte da África entre os anos de 1347 e 1351, teria feito entre 75 e 200 milhões de mortes. Eram tempos de Idade Média em que a medicina e o conhecimento de doenças não chegavam perto dos dias de hoje. O lugar exato em que a doença surgiu é tema de muitos debates por parte dos historiadores, mas o consenso é que a peste tenha se originado em algum lugar da Ásia Central, mais especificamente na China. Durante muitos e muitos anos, a doença teria ficado apenas por lá. Só que, com o avanço das navegações e dos conflitos em terra, a peste acabou chegando a outros países e continentes. Nos séculos seguintes, a doença continuou causando muitas mortes e reforçando a dúvida sobre o que, de fato, causava a peste. E a resposta só veio em 1894, graças ao cientista suíço Alexandre Yersin. Durante sua investigação do surto de Hong Kong, ele analisou os bubões gerados pela doença e conseguiu isolar a bactéria responsável, que acabou sendo chamada de Yersinia, em sua homenagem. Mas e então, em pleno século XXI, tem como a peste negra acontecer de novo? A resposta para essa pergunta pode ser dividida em dois momentos. E a primeira parte pode surpreender você, já que por muito mais que a peste bubônica não cause tanto pânico como aconteceu no século XIV, a doença ainda está entre nós. E não apenas isso, mas continua fazendo aparições pontuais em vários países do mundo. Sabia? A diferença é que hoje em dia existe um tratamento bastante eficaz para combater a doença, mas eu falo sobre isso daqui a pouco. Antes, você precisa saber que mais de 3.200 casos da peste foram registrados no planeta entre os anos de 2010 e 2015. E nesse mesmo período, 584 pessoas morreram por causa da doença. Isso fez com que, em 2018, a Organização Mundial da Saúde passasse a considerá-la uma infecção reemergente. Na China, por exemplo, a peste deu um susto no país durante o século XIX, quando causou a morte de cerca de 10 milhões de pessoas. Já em 2019, 3 pessoas no país foram diagnosticadas com a doença. Em 2020, 2 casos fizeram regiões chinesas entrarem em alerta nível 3. No caso desses últimos, a doença apareceu em 2 cidades da Mongólia interior e uma das vítimas acabou morrendo por falha no sistema circulatório. Mas não foi só a China que deu de cara com a peste bubônica nos últimos anos, não. Olha só, durante o século XIX, mais de 100 pessoas morreram na cidade americana de São Francisco, mais de 1.000 na Austrália no século XX e outras 209 em Madagascar, no ano de 2017. No caso do país insular africano, mais de 2.400 pessoas pegaram a doença na mesma época. Entende agora o que eu quis dizer com a peste bubônica ainda está entre nós? O mais comum é que ela volte a dar as caras em regiões rurais ou em áreas em que o saneamento básico ainda é insatisfatório. Um dos casos da China, por exemplo, surgiu depois que um homem matou e se alimentou de um coelho selvagem. Causada pela bactéria Yersinia pestis, a doença é transmitida de animais para humanos através da pulga de roedores silvestres. E uma vez que isso acontece, a bactéria pode continuar sendo transmitida de pessoa para pessoa por meio da via respiratória ou secreções no corpo. Quando alguém inala as gotículas de um espirro ou da tosse de um infectado, é possível desenvolver a peste pneumônica, que é a forma da doença mais perigosa,
não apenas pela fácil transmissão, mas também pelo surgimento de uma pneumonia. No caso da bubônica, a mais conhecida, o sintoma mais característico, entre vários outros, é o inchaço do linfônodo, normalmente nas virilhas e nas axilas. Isso acaba gerando uma bolha chamada bubão, que dá nome à doença. Já no caso da expressão peste negra, que não é mais tão usada, o termo surgiu porque a doença também gera gangrena no corpo, fazendo com que determinadas regiões fiquem completamente escuras. O tratamento rápido é importante para que a bactéria não se propague no sangue e gere um terceiro tipo de peste, a septicêmica. Essa forma é considerada a fase final de uma peste bubônica que não recebeu tratamento e costuma ser bastante rara entre os doentes. Além da febre alta, arrepios e o cansaço excessivo que aparecem na bubônica, a septicêmica ainda causa manchas roxas na pele e dores abdominais. Mas agora que a sua memória está fresca, quanto aos detalhes da peste, saiba que o Brasil não é um ponto completamente fora da curva nessa história. Por mais que o último caso em seres humanos date de 2005, direto de Pedra Branca, no Ceará, o Ministério da Saúde a classifica como perigo em potencial, já que a infecção continua aparecendo em roedores selvagens. Por aqui, 2 localidades são apontadas como focos naturais da peste: Teresópolis, no Rio de Janeiro, e alguns estados da região Nordeste, com destaque para Paraíba, Ceará, Bahia, Rio Grande do Norte, Alagoas e Pernambuco. Agora, depois de tudo isso que eu te falei, você diria que a peste bubônica pode se tornar um problema tão grande como foi no século XIV? Sim? Não? Bom, de acordo com especialistas no assunto, embora os casos da doença ainda sejam vistos com preocupação pelas autoridades, é pouco provável que aconteça uma pandemia tão mortal como no passado. Na época em que a peste atingiu a Europa, o contexto higiênico era completamente diferente do atual. Sem falar que a falta de conhecimento sobre o que causava e como era transmitida a doença fez com que a transmissão acontecesse de forma rápida e generalizada. Só que as coisas funcionam diferente agora, há quase 700 anos no futuro. Além de ser humano ter uma imunidade mais forte, tanto as conquistas científicas quanto o saneamento moderno ajudaram a diminuir a possibilidade de um novo surto. Hoje em dia, exames de sangue, escarro e fluidos fazem com que o diagnóstico saia com uma incrível rapidez, além de que o tratamento é razoavelmente simples e consiste na administração de antibióticos. Mas não se engane, hein? Sem um tratamento adequado e rápido, a doença costuma matar 90% das pessoas infectadas. Em contrapartida, quando o medicamento é usado de forma correta, a percentagem cai para 16%. O ideal é que o tratamento comece assim que os primeiros sintomas aparecem, já que é grande o risco de morte nas primeiras 24 horas. Só que esse tipo de cenário não é tão comum de se acontecer. E é muito difícil que a peste bubônica se transforme em uma pandemia como a do passado. Ao menos naturalmente, como disse o médico Amesh Adaija ao portal Smithsonian Magazine. O especialista em doenças infecciosas acredita que um problema em potencial que o mundo pode acabar enfrentando no futuro envolve uma arma bioterrorista, que teria como base justamente a peste bubônica. Uma ideia assustadora, não é? E que, diga-se de passagem, é mais antiga do que parece. Durante a Segunda Guerra Mundial, o exército imperial japonês não só desenvolveu uma arma biológica com a peste, como ainda a usou em um ataque contra a China em 1940. E o que a história conta é que os japoneses estavam se preparando para usar a arma contra os Estados Unidos, mas não chegou a acontecer. Já durante a Guerra Fria, a União Soviética também tinha um programa para o desenvolvimento de armas biológicas, que incluíam recursos baseados na peste bubônica. O Iraque também entra na lista, e os rumores são de que tanto a Síria quanto a Coreia do Norte também possuem esse tipo de armamento. É claro que, assim como aconteceu com a pandemia
de Covid-19, não dá para descartar a ideia de que a peste bubônica possa se tornar um problema maior do que o esperado no futuro. Entretanto, de acordo com especialistas da área da saúde, a medicina tem se voltado para ameaças mais urgentes, como a de superbactérias, superfungos e até mesmo o vírus da gripe. Não é à toa que as campanhas de vacinação contra a gripe são muito frequentes, já que o vírus da influenza passa por mutações com uma frequência maior. Então, até a segunda ordem, fique tranquilo, porque a peste bubônica não é um bicho de 7 cabeças como foi no passado. O importante é sempre ficar atento às condições sanitárias de um ambiente e prestar ainda mais atenção em animais domésticos, que têm muito contato com a rua. Além disso, prevenir o acúmulo de lixo também é uma forma de controlar a população de roedores, já que é comum que os ratos façam o próprio ninho em meio ao material jogado fora. Agora me diz, quer saber sobre outra doença que assolou a humanidade? Então deixe nos comentários e até o próximo vídeo. Um forte abraço. Tchau!